Você já sentiu que a maternidade te transformou em algo que você ainda não consegue explicar? Como se você tivesse deixado de ser quem você era, mas ainda não consegue entender muito bem quem você se tornou. Se sim, então Canina é um filme que vai falar diretamente com você. E se você ainda não ouviu falar dele, continua comigo até o final, porque essa é uma história que retrata um lado brutal do que significa ser mãe. Canina é estrelado por Amy Adams e conta a história de uma mulher que deixou a sua carreira artística para cuidar, para se dedicar do seu filho pequeno. E aos poucos ela começa a se transformar em um cachorro. É isso mesmo. Aos poucos ela começa a ter alguns comportamentos estranhos, passa por algumas mudanças físicas e entra num ciclo de descobertas que desafiam tudo aquilo que ela achou que sabia sobre si mesma. Mas esse filme não é sobre fantasia e nem sobre uma mulher que literalmente vira um cachorro. É um filme sobre maternidade, sobre o que acontece com uma mulher quando ela é engolida pela rotina exaustiva do seu maternar, pelo isolamento, pela perda de identidade e precisa encontrar um jeito de sobreviver a tudo isso. Desde o começo do filme, vemos a protagonista submersa no papel de mãe. Inclusive, ela nem tem nome no filme, ela só é reconhecida mesmo como mãe. E ela tá sozinha, lidando com o peso de ser a única responsável pelo seu filho durante a maior parte do tempo. Ela se olha no espelho e não se reconhece mais, ela sente que tá desaparecendo. Bem aquela sensação mesmo, sabe? De você perder quem você era. E é aqui que Canina nos acerta em cheio. Quantas mulheres não sentem que ao se tornarem mães deixaram de ser quem era antes? Mas a grande sacada do filme é quando a protagonista ela para de resistir a essa mudança, a essa transformação interna e decide realmente abraçá-la. E aí a gente já se depara com uma das mensagens mais potentes. Ele nos lembra que a maternidade não é um caminho linear, bonitinho e controlado. Ela é selvagem, instintiva e animal. Se você é mãe, provavelmente já sentiu isso. Aquele instinto primitivo que surge do nada, sabe? Aquela força brutal que você nem sabia que tinha. O filme ele não tá falando sobre como as mães elas devem literalmente virar um cachorro. Ele tá falando sobre como a maternidade nos transforma em algo indomável. E o mais interessante é que no filme essa mãe ela não se torna uma pessoa mais frágil, pelo contrário, ela encontra força justamente naquilo que parecia ser loucura. E pra mim, esse momento do filme resume tudo. Quando percebemos que a loucura dessa mãe não é um problema a ser resolvido, mas um caminho que vai levá-la a algo maior. E essa é uma grande questão porque às vezes, para sobreviver à maternidade, é preciso enlouquecer um pouco. Não no sentido clínico e patológico da palavra, mas no sentido de deixar de tentar controlar tudo e se permitir sentir, de considerar que existe um caos e que ele precisa ser vivido e não negado. Quantas vezes a sociedade retrata as mães como frágeis e delicadas? O filme quebra esse mito. Ele nos mostra que a maternidade não enfraquece a mulher, mas a transforma. E essa transformação pode sim ser solitária, dolorosa, até mesmo assustadora. De início eu achei que seria uma grande crítica à maternidade, mas na verdade é uma grande obra que engrandece e mostra a parte mais visceral dela. Canina é um filme sobre uma mulher que se encontra novamente em meio ao caos. Ela não volta a ser quem ela era, porque essa é uma grande verdade sobre a maternidade. Não existe retorno, apenas uma nova forma de existir.